Oi, gente! No Faz com o Wilton de hoje, eu trouxe para vocês uma técnica muito legal e que a gente tem usado muito, que é a técnica de bico embutido. Então, para formar esse bolo todo que a gente tem aqui, eu vou fazer duas técnicas. E a primeira técnica que a gente vai aprender é como fazer o efeito de bico embutido no bolo. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou passar o meu creme do bolo, nesse caso eu estou utilizando somente chantilly batido. Passo o chantilly no bolo com essa espátula aqui, que é uma espátula da Wilton, olha só. E eu vou colocar a espátula no meu bolo e vou vir raspando a cobertura. Não preciso chegar até o final da cobertura, não preciso entrar no bolo, mas preciso tirar uma boa parte. Eu deixei a minha cobertura bem grossa, porque depois eu ainda vou fazer mais um efeito fora esse. A parte de cima eu vou fazer com uma textura. Então eu venho com uma espátula de textura, que é essa textura aqui que eu vou utilizar, e vou trabalhar nessa parte do bolo, sem chegar até onde eu cheguei embaixo. Então só tirando o excesso e deixando marcadinho. Então venho aqui e vou trabalhando com a textura, até a hora que eu ver que eu não tenho mais bolinhas, que tá totalmente lisinho. Agora aqui eu venho tirando o excesso de cima e já fazendo a borda e o acabamento. Sempre eu procuro passar da borda com a minha cobertura, para a hora que a gente vai fazer esse tipo de trabalho, fica bem mais fácil. E terminar de alisar para a gente continuar. Então, o que eu fiz aqui foi deixar o espaço para a gente embutir a nossa decoração na base do bolo. Como eu passei a espátula para alisar a parte de cima, acaba que a nossa textura vai um pouquinho para fora. Venho aqui então, posiciono e giro. Quanto mais leve a sua mão, menos bolha vai fazer. Quanto mais peso na sua mão, mais bolha faz na sua decoração. Com o bico 233 chuveirinho, eu vou fazer a graminha na parte de cima para a gente colocar o nosso coelho. Sempre pressiona, deixa engordar e aí a gente retira. Então, pressiona, engorda e aí puxa. Se não pressionar para engordar, vai acontecer isso aqui, ó. E vai cair o seu pelinho ou a sua graminha. Então, sempre deixa engordar um pouquinho para depois retirar. Não tem problema se a graminha ficar um pouquinho mais alta ou um pouquinho mais baixa, só não pode ficar com muito espaço entre as graminhas. Então, o ideal é que elas fiquem bem juntinhas. Terminei de colocar a graminha na parte de cima do bolo. Aí eu venho com os confeitos, só para dar uma brilhantada maior ainda nessa parte de cima. Vou fazer a parte embutida da minha decoração e depois eu venho com o topo do bolo. Fez a graminha, a gente vai fazer os legumes. Nesse caso aqui eu tenho repolho ou alface, porque eu tenho uns mais fechadinhos e uns mais abertos, então pode ser tanto repolho quanto alface. E eu coloquei tons de verde diferentes também, pra gente ter os dois. Tenho cenoura e tenho rabanete, olha só que lindo. O que eu fiz aqui? Pra dar a sensação de que eu tenho uma horta, o meu trabalho de bico embutido foi feito também com creme marrom. Em toda a parte de baixo eu trabalhei com buttercream de gordura. Ele congela, a gente consegue pegar, a gente consegue aplicar e ele não vai estragar, não deteriora. Então a gente consegue ter um trabalho fácil, prático, rápido e trabalhar de uma forma bem tranquila. Para fazer o trabalho de baixo, o que eu fiz? Com o bico 97, que é um bico pétala, eu fiz os meus repolhinhos e os meus alfaces. O processo é o mesmo, eu faço na bailarina de mão, com o bico 97 folha, a parte gordinha sempre para baixo, e aí eu vou trabalhando, girando e fazendo uns mais abertos e uns mais fechados dessa forma, para que a gente tenha tanto alfaces quanto repolhos. Depois que eu já tenho todos eles prontos, a gente vai fazer as cenourinhas.
Para fazer a cenourinha, eu venho com o bico número 12, é um perlê, e o meu creme laranja. Pressiono e faço duas bolinhas, uma sobre a outra. A bolinha de baixo um pouquinho maior, a bolinha de cima um pouquinho menor. E depois com o bico perlê e o creme verde, eu faço os cabinhos da minha cenoura. Também vou preencher aqui a minha assadeira com várias cenourinhas. E por último, o rabanete. O rabanete eu faço um pouquinho mais alto do que a cenoura, então eu faço como se fosse a altura das duas bolinhas da cenoura. E para fazer a folha do rabanete, que ele não é cabinho como a cenoura, eu vou utilizar o bico 101 pétala. Então faço primeiro todas as bolinhas vermelhas e depois com o bico 101 pétala eu venho fazendo as folhas. Feito tudo isso, a gente leva para o freezer por 15 minutinhos só para congelar todas as nossas peças para que a gente possa aplicar. Depois de congelado, a gente vem e eu consigo pegando com o auxílio de uma espátula e aplicando com a mão mesmo. E embaixo já ficou uma camadinha de chantilly fininha que vai ser a cola para os meus legumes e verduras. E eu venho aplicando. Coloco todos os legumes aleatoriamente onde eu acho que precisa. Preencheu com os legumes e verduras, aí sim a gente vai colocar o bico número 59S no creme marrom e vai completar todos os espacinhos que estão sobrando, como se fosse a nossa terrinha. E aí, depois que a gente completa toda a parte de embutir, depois que a gente embute a nossa horta no nosso bolo, eu coloco aqui em cima confeitos coloridinhos de Páscoa, lindos, Wilton, é claro, e ainda venho com o coelho 3D. Gente, olha que charme ficou essa cabecinha desse coelho com essa hortinha embutida no nosso bolo. Olha que lindo! As cores tanto do bolo quanto da horta combinam com as cores do coelho e a gente tem um bolo totalmente harmônico, lindo e muito na moda. Gostou do Faz com a Wilton de hoje? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber sempre nossas notificações de vídeo e fique por dentro das nossas mídias sociais, que sempre tem dica nova para vocês de tudo que há de mais novo e moderno no mundo da confeitaria. Até o próximo vídeo!